no capítulo 4. E estamos inaugurando hoje um processo que vai perdurar durante o ano, de edificação pela meditação na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós vamos ser felizes não se ouvirmos a palavra, mas se meditarmos na palavra. Quanto às crianças, a palavra do Senhor diz que devemos inculcar nas crianças a palavra, para elas crescerem ouvindo a palavra. Então, irmãos, nós vamos a partir dessa semana tratarmos de um mesmo assunto a semana inteira. Nas atividades aqui no templo, nas atividades nos grupos pequenos da igreja. E hoje nós começamos falando sobre a importância do começo das coisas. E essa temática vai perdurar nos grupos que se reúnem nas casas durante a semana. E o manual Apacentai o Pequeno Rebanho, o livro que lançamos a semana passada, tem todo o norteamento desse processo, com a reflexão bíblica diária, com a meditação e a leitura bíblica também para todos os dias, dentro do mesmo assunto, e também o norteamento das reuniões do Gênesis. Mas hoje eu quero pregar em relação a esse assunto, olhando para a história de Caim e Abel, ou de Abel e Caim. E eu quero convidá-los então a ler comigo, ou acompanharem a leitura, no capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 12. Diz o texto bíblico: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Também vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 4. Desculpe, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Diz o texto sagrado: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo,
quando Deus aprovou as suas ofertas. E embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Coisa preciosa, a revelação de Deus nessa história bíblica, que é acompanhada pela menção desse homem, Abel, em relação à oferta que ele fez a Deus. Considero de extrema importância, de um grande significado, irmãos, que o primeiro fato narrado na Bíblia, depois que o homem e a mulher saíram da sua condição especial de imagem de Deus, é o fato da forma como se entrega a Deus a adoração. É de muita significância nós olharmos para a Bíblia e percebermos que o capítulo 1 e 2 de Gênesis mostra o início de todas as coisas e a criação de tudo, inclusive do homem e da mulher, em um estado perfeito. Não tinha poluição, não tinha problema no ecossistema, não tinha problema na vida humana, não havia nenhuma dificuldade na existência das pessoas na terra. No capítulo 3, o homem cai. Satanás, com a sua astúcia, engendra um plano, evidentemente diabólico, maléfico. O homem é atraído por esse plano, é engodado, é iscado, é pescado, cai nesse plano de Satanás, perde a sua condição de perfeição física, de perfeição mental, de perfeição emocional, de perfeição espiritual que ele tinha sido criado, se decompõe. Deus, no seu cuidado, chega no jardim do Éden, constata essa situação, provê um meio de cobrir a culpa desse homem, de não destruí-lo. Depois, sabendo que o ser humano é um ser eterno, e havia no jardim uma árvore chamada árvore da vida, e quem come da árvore da vida vive eternamente na condição que se encontra quando come dessa árvore. Para cuidar do homem e da mulher, Deus os expulsa do jardim do Éden para que eles não comam da árvore da vida, porque agora eles estão em pecado, eles estão em estado de morte. E se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente naquela condição de morte, teriam uma eternidade condenada. Mas Deus, no seu zelo, os afasta da árvore da vida, os tira do jardim do Éden. Eles saem daquele estado de perfeição por causa do pecado, e eles são tirados do paraíso para que não permaneçam vivendo no pecado. E quando Deus os afasta do Éden, o primeiro fato narrado, logo no início do capítulo 4, percebam que no capítulo 3, termina no versículo 23 e 24, olha o 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, impedindo o acesso à árvore da vida. Assim que Deus os afasta do jardim do Éden, o capítulo 4 começa dizendo que nascem os dois filhos de Adão e Eva, Caim primeiro, depois Abel. E o primeiro fato que a Bíblia indica é a forma como eles se expressam para adorar, para ofertar, para entregar. Eu quero que vocês me ajudem nessa mensagem falando dessas três palavras, sinônimas na Bíblia: adorar, entregar e ofertar. É a mesma coisa.
adorar, entregar e ofertar. O primeiro fato que Deus, o Espírito Santo, resolve, amados, revelar na Escritura e inspirar a ser escrito, são os dois caminhos que a humanidade vai tomar em relação à entrega que faz a Deus. Os dois caminhos que são as duas opções que as pessoas têm de como elas vão fazer a adoração a Deus, a entrega a Deus, a oferta a Deus. Considero de suma importância e significância que Deus se ocupe em nos mostrar séculos depois, milênios depois, a indicação de que Ele requer adoração, Ele requer entrega, Ele requer oferta de nossas vidas e de tudo que temos e somos a Ele, e de que existem duas maneiras de fazer isso. Uma que é aceitável a Deus e outra que Deus não tem prazer nela. Eu penso que é significativo também que lá em Hebreus, que nós lemos no capítulo 11, onde vem uma relação de homens que servem de exemplo de fé. O texto é catalogado como a galeria dos heróis da fé. Aqueles homens e mulheres no passado que viveram um relacionamento com Deus que deve servir para todas as gerações em todos os tempos de modelo, de exemplo a ser imitado e seguido. Também é de muita relevância que o primeiro nome citado, no versículo 4 que nós lemos, é o nome de Abel. Percebemos que o primeiro fato histórico que o Espírito Santo pinça na história e traz para as páginas da revelação inspirada, e o primeiro personagem histórico que da mesma forma é colocado na galeria de heróis da fé, estão associados o fato e o personagem com a forma como as pessoas entregam a adoração, entregam suas vidas e entregam suas ofertas a Deus. Tem muito significado nisso, meu entendimento. Perceba que lá dentro do Éden, depois do homem criado, capítulo 2 e capítulo 3, quando ele peca, lá dentro do Éden, o homem está no seu habitat natural. Deus domina, Deus governa. Todas as tardes Deus está lá tratando com eles. Eles vivem uma perfeição e o controle está nas mãos de Deus. Com um detalhe: é dado a Satanás a permissão de interferir, para tentar. É permitido que Satanás se manifeste camuflado com um plano para destruir. Porque Deus, evidentemente, poderia ter impedido Satanás de entrar no jardim, porque o controle do jardim estava nas mãos de Deus. Deus poderia ter, de alguma maneira, evitado toda a situação. Mas no seu plano, Deus queria um relacionamento com a criação, o homem e a mulher. Deus queria um relacionamento de amor. E amor verdadeiro só é possível quando é provado. Amor verdadeiro só é possível quando existe a possibilidade de traição, quando existe a possibilidade de negação, mas é negada a possibilidade de negar, é negada a possibilidade de trair, por causa do amor que impele a não trair, a não negar. Deus permite que Satanás entre no Éden para colocar o homem à prova e a mulher, e para testar até que ponto que o amor desse homem e dessa mulher é transformado em obediência. Até que ponto que o amor desse homem e dessa mulher por ele, Deus, é autêntico e verdadeiro. E vocês sabem que o homem e a mulher falharam. Mas eles estão dentro de um contexto onde Deus está no controle, o Éden. Agora no capítulo 4 eles são tirados desse contexto, eles são expulsos do Éden e as coisas invertem-se.
Agora quem está no controle das coisas fora do Éden é o diabo. Agora é Satanás que está no controle das situações, porque fora do Éden representa o mundo. E a Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o príncipe deste mundo, que existe um sistema nesse mundo no qual não devemos nos conformar. E que Satanás é que dita as regras e controla esse mundo. Agora Adão e Eva estão fora do habitat natural dado a eles por Deus, onde Deus controla, e eles são inseridos num outro contexto, onde o diabo controla e onde Deus intervém, dando a possibilidade de que eles, por amor, obedeçam e tenham a Ele, Deus, como o Senhor da vida deles, e não estejam sujeitos a Satanás, a serpente. Vocês entendem o que eu estou falando? No futebol existe um dito comum que diz assim: jogar na casa do adversário ou jogar em casa. Para os adeptos do futebol, para os que entendem essa linguagem, isso significa o seguinte: o time, quando joga em casa, ele tem tudo a favor. Ele está no campo que ele está acostumado a jogar. Ele tem a torcida do lado dele. Ele tem as manhas, o conhecimento de como proceder ali, porque é a casa dele. E o que vem de fora tem toda a diversidade. Nessa linguagem futebolística, o que eu estou dizendo é que no capítulo 2 e 3, Adão e Eva estão jogando em casa. Os anjos estão torcendo por ele. Eles conhecem o terreno foi construído para eles. Eles vivem à vontade lá. Só tem um perigo: a possibilidade de um inimigo vir e derrotá-los. Eles precisam estar vigilantes e não se acomodar. E eles fracassam. No capítulo 4, o jogo agora é na casa do adversário. No capítulo 4 agora, eles são visitantes. Agora eles já não estão mais na casa deles. Agora as condições não são favoráveis. E agora eles precisam, por amor, se apegar ao seu técnico, por amor, se apegar ao seu distintivo, e renunciar a todo tipo de pressão que na casa do adversário tem, para jogarem com garra e firme num propósito de ganhar, mesmo na adversidade. Vocês estão me entendendo? Percebam que a situação vai se complicando, o caldo vai engrossando, vai ficando mais difícil, porque se eles, na casa deles, não tiveram amor suficiente em Deus, confiança em Deus, fé em Deus, para resistir a um intruso que chegava ali disfarçado de serpente, com algumas artimanhas, eles tinham toda a condição de pisar naquele astuto, jogá-lo fora, dizer não para ele, mas eles não tiveram amor suficiente a Deus para obedecer a Deus. Imagina como ficou complicado agora que eles vão na casa do adversário, e que tudo é favorável ao adversário. Penso que vocês estão entendendo o que eu estou falando dos dias de hoje. Penso que vocês estão entendendo que a igreja são aqueles que são chamados de fora, para fora. Aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Aqueles que vivem debaixo de um sistema, mas foram chamados para viver fora desse sistema. Aqueles que são orientados a não se conformarem com esse sistema, mas terem a sua mente transformada, renovada pela palavra de Deus. E as condições não são favoráveis. Nós chegamos no templo do Senhor uma vez por semana ou duas, nos encontramos com os irmãos algumas vezes e oramos alguns minutos na semana, buscando a Deus, e o restante do tempo está preenchido com afazeres, preocupações, ataques malignos, lutas, provas, tribulações, tudo tentando nos afastar de Deus, um sistema do mundo corrompido, trabalhando para a nossa destruição. Dentro desse contexto, é por isso que o primeiro fato que acontece fora do Éden é a forma como duas pessoas se comportam em relação à entrega a Deus, à adoração, para servir de referencial, indicando que o relacionamento com Deus começa pela maneira como nos entregamos a Ele, pela forma como o adoramos.
nesse mundo, fora do Éden, nesse campo adversário, onde agora quem está controlando as coisas desse sistema é o inimigo, nós somos chamados a adorar a Deus, a nos entregar a Deus. E Deus, no seu cuidado de amor, Ele indica o caminho da verdadeira adoração, da verdadeira entrega, da verdadeira oferta. Nessas expressões que nós lemos em Hebreus e na história aqui em Gênesis. Olha Hebreus novamente, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Note que é contraposta a posição de um e a de outro. Percebam que os dois se apresentam para oferecer entrega e adoração a Deus. Notem que quem tem a iniciativa é Caim. Caim é o primeiro a ofertar a Deus, a entregar a Deus, a adorar a Deus. Depois Abel tem o posicionamento de fazer a mesma coisa, porém eles fazem de maneira diferente. Ambos se propõem a entregar, a ofertar, a adorar, mas cada um vai por uma direção, inaugurando na terra dois procedimentos em relação à forma de se relacionar com Deus. Duas linhagens são criadas. Um tipo de pessoa que adora a Deus do seu jeito, que entrega a Deus do seu jeito, que oferta a Deus do seu jeito. E um outro tipo de pessoa que faz tudo isso, mas faz do jeito que Deus ensinou, do jeito que Deus requer. Cada um de nós estamos em uma ou em outra linhagem. Todos nós estamos adorando e entregando a Deus, de uma forma ou de outra, dentro do que Abel nos ensinou ou dentro do que Caim praticou. Mas todos nós estamos fazendo isso. É por isso que estamos aqui num templo nessa manhã de domingo. É por isso que carregamos nossa Bíblia e que nos identificamos com a paz do Senhor e nos chamamos de irmãos. Porque todos nós dissemos, nós entregamos a Deus. E sabe, a entrega vai desde a entrega da nossa vida a Deus, até a entrega das nossas preocupações, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, a entrega dos nossos recursos materiais e a entrega das nossas habilidades, dos nossos dons, a entrega do nosso prazer e a entrega do nosso tempo. Tudo nós estamos entregando a Deus, mas uns de nós talvez estejam entregando como Caim entregou, e outros estão entregando como Abel entregou. A diferença não está no adorar, mas em como adorar. A questão de como adorar é muito importante. Quero chamar a atenção de vocês para uma outra história bíblica, voando lá para o Novo Testamento, chegando perto de um tanque de água e de um encontro registrado em João capítulo 4, entre uma mulher samaritana e Jesus. No capítulo 4, versículo 19, deixa eu dar uma olhada nesse texto. João 4. Percebam nessa expressão do versículo 19. Depois de travar de um diálogo entre Jesus e aquela mulher samaritana, a mulher identifica em Jesus um profeta. Eu vejo que tu és um profeta. Quando ela identifica um profeta, automaticamente a mente dela, o coração dela, o entendimento é levado a compreender que aquele homem tem as respostas da vida que ela precisa. O conceito de profeta é esse, é aquele que vai me dar direção, é aquele que vai me mostrar o caminho,
É aquele que vai trazer luz naquilo que está obscurecido na minha vida. E quando ela identifica, ele é o profeta, ela percebe isso. E notem que ela pergunta de imediato, como é que se adora? Versículo 20. Melhor, ela pergunta onde é que se adora. No versículo 20, ela começa com a história dizendo, olha, nossos antepassados adoraram nesse monte Gerizim, e os judeus dizem que é lá em Jerusalém que devemos adorar. Mestre, profeta, você que responde tudo, sabe de tudo, dá direção para a minha vida, eu quero adorar corretamente. Então me diz, onde é o lugar certo de adorar? Jesus reverte o quadro e não responde onde, mas responde como. Diga comigo, como? Fala para o seu irmão, não é onde. Põe a mão sobre ele e diga, é como. A mulher está interessada em saber onde. E Jesus fala para ele, não tem onde, é como. Percebam que a entrega de Abel e de Caim não estava avaliada em relação a onde entregaram, mas estava em como entregaram, como ofertaram, como adoraram. Há um anseio no coração dessa mulher que reflete o anseio de todos aqueles que querem se relacionar com Deus. E o povo judeu, um povo religioso, queria se relacionar com Deus. E o anseio era esse, a adoração. Entrega. Vocês sabem a continuidade do texto. Eu não vou me prender nisso hoje por questão do tempo. E porque não é o foco do que eu quero falar. Mas Jesus vai na direção do como e apresenta que a adoração não é num lugar, mas é numa atitude interior. Ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se é no Monte Gerizim, se é aqui no templo em Jerusalém, mas é uma posição interior, é um como e não um onde adorar. A adoração está muito envolvida, a entrega está muito envolvida na vida daquele que quer se relacionar com Deus, que quer iniciar um relacionamento com Deus. Isso começa pela entrega. O relacionamento com Deus começa pela entrega de tudo que temos, de tudo que somos, da nossa própria vida. É por isso que Jesus diz, aquele que não estiver disposto a morrer por minha causa não é digno de mim. Aquele que não está disposto a perder a sua própria vida por mim não é digno de mim. Aquele que amar mais o seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. Porque a adoração, o relacionamento com Deus começa pela entrega, por doar, por dar a Deus tudo. E pense nas coisas boas que você tem e pense nas coisas ruins. É por isso que nós somos um povo abençoado, porque nós já entregamos para Deus todas as culpas dos nossos pecados. E hoje nós não temos mais acusação na nossa mente. Você não precisa viver acusado. Levante a sua mão e diga, eu sou livre, Jesus me libertou de culpa, de acusação. Aqui tem ex-feiticeiro, ex-assassino, ex-ladrão, ex-viciado, ex-adúltero, ex-mentiroso, ex-safado, ex-malandro, ex-sem vergonha, ex-desonesto, ex-murmurador, ex-contendeiro. Aqui tem um monte de ex, porque hoje nós não somos ex essas coisas, mas nós somos santos em Jesus Cristo, transformados. Ele levou nossa culpa sobre ele, todas as nossas dores ele carregou. Nós somos novas criaturas, aleluia, porque entregamos a ele as nossas maldições, as nossas pragas, os nossos erros, tudo entregamos a ele. Entregamos as coisas boas e as coisas ruins. Isso é adoração. Uma outra passagem bíblica. Agora eu estou indo lá para Mateus, onde novamente, no capítulo 4, agora também de Mateus, a adoração entra em foco novamente. Quando Jesus está se consagrando para o ministério e jejuando, lá vem Satanás tentá-lo. E Satanás tenta Jesus nas três coisas mais importantes na vida do ser humano. Ele tenta Jesus quanto ao sustento para viver nessa vida. Está com fome? Transforma a pedra em pão. Ele tenta Jesus quanto à segurança para viver nessa vida. E ele diz para Jesus, pula daqui de cima,
Vamos ver se Deus te protege, se os anjos vêm te proteger, te dar segurança. Pensem comigo se não é importante o sustento e a segurança para viver nessa vida. O diabo fracassa nas duas tentativas de desestabilizar Jesus, no que Jesus precisava nessa vida. Aí Satanás vai mexer naquilo que não é só para essa vida, mas é para essa vida e para a vida eterna. E Satanás tenta Jesus quanto à adoração, quanto à entrega. E Satanás diz para Jesus: olha, eu te darei tudo deste mundo, porque agora, fora do Éden, eu é que controlo tudo. É uma das poucas vezes que o diabo falou a verdade. Eu te darei riquezas, eu te darei posições, eu te darei domínio. O diabo continua fazendo isso hoje, dando para pessoas riquezas, posição, domínio. Ele diz: vou te darei tudo isso, se você prostrado me adorares. Satanás tenta Jesus agora naquilo que é essencial para essa vida e para a vida eterna, ou seja, a entrega, a oferta, a adoração feita. Satanás sabe que se desestabilizasse Jesus nessas três áreas, ou em pelo menos uma dessas, Jesus não seria aquilo que Deus planejou para ele. Não deixe o diabo te desestabilizar nessas três áreas, para que você seja o que Jesus planejou para você. E você é e será sempre aquilo que Jesus planejou para você. Quantos podem crer nessa palavra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga aleluia. Baixe a sua mão sobre o seu irmão e diga para ele isso: você é o que Jesus planejou para você. Perceba como está diretamente relacionado o sucesso nessa vida, a vitória nessa vida, à forma como se adora, ao como se adora. O diabo sabe disso, e ele vai lá em Jesus tentá-lo, para tentar afastá-lo da verdadeira adoração. Jesus vence, evidentemente, agora é a nossa hora de vencer. Voltando para a história de Abel, lá em Gênesis, nós vemos a verdadeira adoração expressa por Abel, a falsa adoração entrega expressa por Caim. Por que chegamos a essa conclusão? Lá em Hebreus 11:4 está escrito: pela fé ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Falando de Abel, então Abel agradou a Deus. Abel entregou algo que foi superior ao que Caim ofereceu. Mas notem, irmãos, que a iniciativa foi de Caim. E Caim, diz o texto bíblico, ele se fez agricultor, enquanto Abel cuidava de ovelhas. Cada um deu o seu melhor, cada um deu aquilo que lhe custava, cada um entregou aquilo em que trabalhava. Quando Caim pensou em dar a sua oferta, em entregar a sua oferta a Deus, em adorar a Deus, ele estava no campo cultivando a terra, e ele pegou o melhor fruto da terra e falou: esse melhor fruto é de Deus, Deus merece. Ele teve a ideia, isso é positivo, ninguém falou para ele fazer ali, nem Deus falou para eles fazerem, nem para um nem para o outro. Ele teve a ideia: eu quero entregar a Deus, e ele pegou aquilo e entregou a Deus, para agradar a Deus. Abel talvez viu o seu irmão fazer e falou: eu não posso ficar atrás, eu também tenho que entregar a Deus a minha oferta. E ele pegou o melhor dos animais que ele tinha, matou o animal, derramou o sangue e ofereceu a Deus o sacrifício do animal. Por que que a oferta de Abel foi aceita diante de Deus e a de Caim rejeitada? É simples. Pouco tempo atrás, Deus ensinou um caminho da verdadeira adoração. Pouco tempo atrás, antes até de Caim e Abel nascerem, os seus pais Adão e Eva estavam lá no Éden e pecaram. E quando eles pecaram, diz a Bíblia que Deus veio tratar com eles, e no capítulo 3, versículo número 21, está escrito que o Senhor Deus
fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão e Eva, quando pecaram, se sentiram nus, se viram nus. É assim que o homem e a mulher em pecado se sente diante de Deus, se sente envergonhado, se sente sem direito a levantar a cabeça, se sente sem direito de olhar nos olhos de Deus. E quando Deus olhou para aquele casal, envergonhado pelo pecado, Deus foi lá e fez o quê? Deus pegou um animal, diz aqui que Deus fez roupas de pele. Para fazer a roupa de pele, alguém foi para a faca. Como é que ia tirar a pele do animal? Sem sacrificar o animal, sem matar o animal, sem derramar o sangue do animal. Deus, na frente de Adão e Eva, cortou o pescoço do animal, derramou o sangue, tirou a pele e cobriu Adão e Eva com a pele, fez roupas para eles perderem a timidez, a vergonha da nudez deles. Uma forma de Deus falar para eles: não precisa ter vergonha de olhar para mim, eu estou dando um jeito nessa tua culpa, e eu estou te cobrindo para que você não fique envergonhado na minha presença. E ali foi estabelecido o princípio da adoração. Qual é o princípio da adoração? A adoração tem que ser feita com sangue, com vida, porque o sangue representa a vida. O sangue derramado significa a vida derramada, e Deus não quer nada mais da gente antes de querer nossa vida. Ele nos quer com a nossa vida, com o sangue derramado. E quando Deus derrama o sangue do animal, Ele estava passando uma aula para Adão e Eva, dizendo: olha, é assim que me adora, coberto com o resultado do sangue derramado. O sangue é derramado de um inocente, esse animal não tinha nada a ver com isso, mas ele morreu para que o sangue dele fosse derramado, e vocês fossem cobertos com a pele dele, e agora vocês pudessem não ter vergonha de mim. Adão e Eva falaram: puxa, Senhor, esse é o caminho, Passou o tempo, eles foram expulsos do Éden, e um dia eles estavam na lareira de casa, junto com seus filhos, e as crianças brincando ali. E Adão e Eva falaram: sabe que um dia nós vivemos num outro lugar? É mesmo, pai? Onde é que nós vivemos? Um lugar chamado Jardim do Éden, o paraíso de Deus. Lá tudo era perfeito, não tinha nada errado. Deus nos deu tudo: saúde, alegria, comida, não tinha problemas, nada. Eu mesmo casei com a tua mãe e nem tive sogra. Uma brincadeira com a sogra só. Tem sogras maravilhosas. Tudo perfeito lá. Pai, por que vocês mudaram de lá? Filho, você nem sabe. Deus só tinha dado uma ordem para a gente não desobedecer Ele numa coisa lá, comer de uma árvore que era proibida. E um dia apareceu um inimigo lá e induziu a gente, nós caímos. Olha, filho, tenho até vergonha de falar hoje. Não gosto nem de lembrar disso, mas nós erramos aí, nós perdemos o direito de ficar lá. É mesmo, pai? Então Deus ficou com raiva de vocês? Não, filho. Deixa eu te explicar o caráter de Deus. Deus não ficou com raiva da gente. Nós até pensamos que Deus não nos queria mais. Quando Deus chegou e nós sabíamos que estávamos errados, envergonhados, nós tentamos fugir da presença dele. Eu fui para trás de uma árvore, me escondi. Sua mãe foi atrás de outra árvore. Deus chamou e nós ficamos quietinhos na miúda. Porque nós pensávamos: Deus está com uma bronca da gente, está com uma raiva da gente, Ele vai acabar com a gente. Mas, filho, sabe, o caráter de Deus é um caráter amoroso. Ô Abelzinho, ô Cainzinho, saiba que o caráter de Deus é um caráter tão maravilhoso, que Deus não queria que a gente vivesse daquele jeito. Tinha uma árvore lá chamada árvore da vida, e se a gente continuasse no jardim, a gente ia comer da árvore da vida e ia viver eternamente daquele jeito, envergonhado, pecadores. Aí Deus nos tirou de lá. É mesmo, pai? Então vocês carregam a culpa até agora de tudo aquilo que aconteceu? Não, filho, deixa eu te explicar o caráter de Deus. Nós desagradamos a Deus, mas Deus, olhando para nós e nos amando tanto, Ele foi lá e derramou o
o sangue de um animal inocente. Ele derramou a vida. Ele devia matar a gente, mas ele não matou. Ele preferiu matar um animal inocente. E ele pegou a pele desse animal e fez roupa para a gente ainda. Para que a gente não ficasse com vergonha nem um do outro e nem dele. Então, nós ficamos livres da culpa. É exatamente isso que acontece conosco hoje. Deus não está com raiva de você. E você não tem por que carregar mais culpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, para que o eterno plano de Deus se cumprisse na nossa vida e nós fôssemos perdoados. Passou o tempo. Abel e Caim estão crescendo. E Caim fala: eu quero agradar a Deus. Deus vai ficar muito contente se eu pegar esse melhor que eu tenho do meu fruto, da forma que eu faço aqui o meu trabalho, o melhor do cereal, o melhor do grão, e oferecer para Ele. Deus vai ficar muito contente. E fez isso. Abel viu e falou: não, mas peraí, eu lembro de uma historinha que o pai contou. Eu lembro que Deus se agrada de sangue derramado. Que Deus se agrada de sangue justo derramado. Que é isso que é uma entrega a Deus. Uma adoração, uma oferta. Não, eu não vou fazer a oferta através do cereal. Eu vou fazer com o sangue de um animal sacrificado. Sabe o que representa isso? Representa que a entrega de Abel foi uma entrega feita por fé, em obediência no que Deus havia dito. E não numa adaptação ao que se julgava ser melhor. Ali foi estabelecido 2 caminhos na terra para se entregar a Deus e adorar a Deus. Aqueles que seguem pelo caminho de Caim são aqueles que querem entregar a Deus, adorar a Deus, ofertar a Deus. Mas eles fazem do jeito deles. Do jeito que eles acham que é melhor. Não, eu gosto de fazer assim. Eu acho que Deus gosta desse jeito porque é o jeito que eu acho melhor. E tem aqueles que para adorar a Deus, entregar, ofertar a Deus, vão lá no que Deus fala. E se lembram do que Deus fala e diz: a verdadeira adoração é assim que se faz. É da forma que Deus falou para fazer. É assim que se começa uma vida autêntica e genuína com Deus. Na verdade, a linhagem de Caim não valoriza a palavra de Deus. Se esquece do que Deus fala e faz do seu jeito. A linhagem de Abel sempre lembra do que Deus fala. E quando vai entregar o seu problema a Deus, entrega da maneira que Deus fala para entregar. Quando vai entregar sua oferta física, material na igreja, lembra do que Deus fala e faz como Deus fala. Quando vai entregar o seu amor a Deus, o seu amor às pessoas, quando vai entregar a sua oferta no trabalho, na segunda-feira, na forma de viver, lembra do que Deus fala e entrega do jeito que Deus fala. É a linhagem que Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Aquele que valorizou a palavra. Quem oferta a Deus do seu próprio jeito, também vai procurar resolver os seus conflitos do seu próprio jeito. Olhem novamente aqui em Gênesis 4, no versículo 8. Quando Deus percebe o que aconteceu, e vai lá falar com Caim. E o que tinha acontecido era que Deus havia aceito a oferta de Abel e não aceito a de Caim. No versículo 6, conta como é que ficou. O versículo 6 primeiro, conta como que ficou Caim. Ele ficou furioso. O seu rosto se transtornou. Deus argumenta com ele e fala: olha, dá jeito de corrigir isso, sabe? É só você fazer a oferta do jeito que eu quero. Em outras palavras, é isso que Deus está falando no capítulo
4, versículo 6, versículo 7. Deus está falando para ele com algumas perguntas, dizendo o seguinte: se você fizer do jeito que eu ensinei, do jeito que eu disse que eu quero, a sua oferta também vai ser aceita. Não é que eu prefiro Abel do que você, é que Abel fez mediante o que eu falei, e você fez no improviso, do que você achou melhor. Se você mudar o seu coração e fizer como eu digo, então você vai ser aceito com a sua oferta. O problema estava lá, e Deus deu a solução do problema. Mas aquele que gerou o problema, quando não ouve Deus, ele quer resolver o problema do jeito dele. E o que Caim vai fazer? Vou matar Abel. Interessante que Deus acaba de falar com ele: se você fizer do jeito certo, eu aceito. E você tem um impulso errado na tua vida, você precisa dominar esse impulso. Versículo 8 termina assim, versículo 7 termina assim: você precisa dominar esse impulso para poder fazer do jeito que eu quero. Não tem nem resposta de Caim. Olha como começa o versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ele nem deu resposta para Deus. Deus vai falar com ele e fala: não é assim, é desse jeito. Ele nem fala com Deus, ele nem responde a Deus, mas ele vai querer resolver as coisas do seu jeito. Quem entrega a vida errada a Deus, de forma errada a Deus, quem adora de forma errada a Deus, também vai querer resolver as situações da vida do seu jeito. O que mais que eu percebo aqui? É que aquelas pessoas que estão ocupadas em resolver os seus conflitos do seu jeito, se omite de cuidar de outras pessoas. No versículo 9, o Senhor vai a Caim e fala assim: Caim, cadê Abel, o seu irmão? Caim fala duas grandes besteiras como resposta. Primeira, não sei. Como se ele não tivesse nada a ver com o seu irmão. E depois ele fala uma besteira que parece que tem um fundo de razão, mas não tem. Ele diz assim: por acaso sou eu responsável pelo meu irmão Abel? Quem que era responsável pelo irmão dele, Abel? Pai e a mãe. Adão e Eva. Por que Deus vai perguntar para Caim onde está o seu irmão Abel e não foi perguntar para Adão e Eva? É isso que Caim está respondendo para mim. Você vem perguntar, não tem nada a ver com isso. Isso é problema do meu pai e da minha mãe. Vai lá conversar com meu pai e a minha mãe para saber do meu irmão. Quem está vivendo do seu jeito, adorando do seu jeito, entregando do seu jeito, resolvendo a vida do seu jeito, também se omite de cuidar de pessoas. E sabe o que acontece na igreja? Eles, quando vê algum irmão com dificuldade, falam: vai lá procurar o pastor, que é ele que tem que se virar. Não tenho nada a ver com a tua vida. Já estou com os meus problemas. Não tenho nada a ver com você. Isso é problema dos pastores. Fala lá com o pastor Luciano. Agora é o Luciano, gente. Acostumando. Agora, até eu vou chegar lá e falar com o Luciano. Agora é com o Luciano. Vai lá, fala com o pastor Luciano, manda ele resolver, que o problema é dele. Eu não sou responsável por Abel, não tenho nada a ver com isso. É o pai e a mãe dele que cuida. A consequência disso tudo é que Caim se torna, versículo 12, um fugitivo e errante. A pessoa passa a fugir das suas responsabilidades, passa a errar nas suas decisões. A missão que ela tem na terra, a missão que ela tem na família, a missão que ela tem na sociedade, ela negligencia. Ela larga de lado. Ela esconde seus dons e talentos. Ela despreza a sua família. Ela não cuida dos seus filhos. Ela não zela pela sua esposa, pelo seu casamento, pelo seu marido. Ela começa a fugir das suas responsabilidades, porque se torna um errante na vida, um fugitivo na vida, porque não iniciou um relacionamento com Deus através da verdadeira adoração. Mas nós não somos desse tipo. Nós somos da linhagem, da espécie de Abel. Aquele que em Hebreus está escrito que mesmo morto, por meio da fé, ainda fala. Nós somos dessa linhagem. Pessoas que agem pela fé tornam-se exemplos para outros. A ponto do apóstolo Paulo dizer: olhem para mim e sejam meus imitadores. Essas são as pessoas que assumem suas responsabilidades. Olham para Deus, olham para as pessoas e dizem: eu vou entregar a Deus do jeito que Deus quer. Eu vou entregar tudo que tenho e sou da maneira que Deus quer. Quero convidar você para ficar em pé nesse momento.
Queridos irmãos, atentem para essas últimas palavras da mensagem dessa manhã. A maneira como nós estamos fazendo nossas entregas a Deus está determinando que tipo de crente nós temos nos tornado. Desde a nossa entrega de vida para a salvação, até uma entrega financeira e a entrega do dia a dia das coisas, do tempo, da administração, de tudo que é feito. Está determinando que tipo de linhagem nós estamos nos enquadrando, de Caim ou de Abel. Ambos eram filhos de Adão e Eva. Ambos aprenderam a mesma palavra dos seus pais naquela noite na lareira de casa, ali fora do Jardim do Éden. Ambos tinham a informação, mas um decidiu viver segundo sua ótica, fazendo o que queria, o que sentia, o que achava melhor, o que gostava, o que pensava que iria agradar a Deus. O outro lembrou da palavra e disse: eu vou fazer conforme a palavra. Assim é conosco. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Tudo que fazemos, Pai, está definindo o curso das nossas vidas. Te damos graças pela presença do Espírito Santo, que foi entregue para viver em nós, para nos fazer lembrar da Tua palavra e para nos ensinar a maneira de proceder. Queremos pedir perdão a Ti por todos os comportamentos, ações e reações que fizemos do nosso jeito, nos esquecendo do que a Tua palavra definiu para nós. Queremos pedir que agora o cordeiro que já foi morto e o sangue que já foi derramado seja levantado sobre nossas vidas em valor, em significância. Estamos abraçando agora o poder desse sangue vertido na cruz, que nos dá uma cobertura espiritual, a ponto de, mesmo tendo falhado, não nos sentirmos culpados e acusados, porque o Senhor nos justificou. Obrigado, Pai, porque nesta manhã nós pudemos ouvir Tua palavra, e mais uma vez ela veio nos ensinar agora a maneira como começamos um relacionamento contigo, entregando, adorando, ofertando a Ti tudo o que temos e somos. Queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude a caminhar mediante a direção que o Senhor nos dá pela Tua palavra, e que todo entendimento contrário da nossa mente seja vencido, Senhor, seja superado, para que a Tua palavra possa refletir em nós aquilo que o Senhor deseja. Abençoa-nos como povo Teu, cobre-nos com o precioso sangue do Cordeiro, livra-nos de toda culpa e acusação, e oramos pelos irmãos que estão nessa manhã sentindo o peso dos seus pecados. Pedimos que eles vejam que existe uma cobertura, que existe um perdão, que existe um caminho que o Senhor indicou. Obrigado pelo Teu caminho, pela Tua direção. Te adoramos com tudo que temos, Senhor. Te entregamos tudo que somos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Levanta a sua mão ao céu e diga: Senhor Jesus, aceita a minha vida como uma oferta, em adoração, em entrega a Ti. Amém. Põe a mão sobre o seu irmão e declare que ele é de Deus. Aleluia. Declare que ele é da linhagem de Abel. Fala: você é Abel. Você parece com Abel. Você tem jeito de Abel. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Levante a sua mão e diga: eu estou no campo do inimigo. Eu estou no campo do inimigo. Diga mais alto: eu estou no campo do inimigo, mas eu vou vencer. Eu vou vencer, porque eu entreguei ao Senhor.
tudo que sou, tudo que tenho. Novamente toca no seu irmão e diz: você é Abel, irmão. Aleluia, toca no seu irmão e diz: você é Abel, irmão. Aleluia, você é vencedor nesse campo do adversário. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não tem condenação na tua vida, mano. Não tem nada. Qualquer seta que o diabo lançou sobre você durante a semana, até mesmo aqui no culto, te condenando, rebata isso agora na autoridade do nome de Jesus e do sangue do Cordeiro. E declare que você é Abel. Você é da descendência da linhagem de Deus, daqueles que entregam ao Senhor e descansam. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, toca no seu irmão e diz: não tem culpa não sobre você, irmão. Não tem acusação na tua vida, viu? Não tem nada maior do que o poder do sangue do Cordeiro de Deus. Bendito é o Senhor. Você é Abel, irmão. Você é Abel, irmão. Você é Abel. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Luz. Vamos cantar mais uma vez? O Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Vou abrir o meu, vou receber do seu poder. Se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. Se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá